Você vai acompanhar agora como que uma plantadeira vai sendo regulada para a semeadura na palhada. Uma experiência feita no Mato Grosso que Valdir Pacheco acompanhou e nos mostra agora no Agricultura BR. Olá! Uma boa produtividade de uma lavoura depende de diversos fatores, entre os quais se destaca a regulagem da plantadeira. Esse tema foi abordado numa das estações de palestras técnicas durante o CETECNO Parecis, Centro Tecnológico da ProSoja MT, em Campo Novo do Parecis, onde o pesquisador e agrônomo Marcelo Frank falou dos ajustes na plantadeira para uma boa plantabilidade na palhada. Vamos ver como foi. Hoje a gente está aqui no CETECNO Parecis, no dia de campo, e hoje a gente veio trazer algumas estratégias para melhorar o plantio em cima de áreas de palhada. Então muito se discute sobre sistema de produção, rotação de cultura, mas a palhada ela traz um volume e uma complexidade para o sistema. Então nós viemos trazer ensaios de mecanização, modificando então a nossa semeadora para conseguir estratégias. Então aqui a gente modificou o trator para fazer uma demonstração para o produtor, tá? Então na parte da frente aqui a gente alterou o sistema de corte. Então a gente tem um disco liso nessas 3 primeiras linhas que atua cortando essa palhada, onde a gente possa depositar o fertilizante e a semente na parte de trás. Mais ao lado a gente modificou essa máquina com um disco ondulado, que a gente chama de disco turbo. Ele é estriado. Essas estrias aqui garantem uma movimentação da palha e tira essa palha do sulco da semeadura. E atrás a gente colocou um sistema de botinha, tá? Muito conhecido como botinha, uma haste sulcadora, que ela vai rasgar mais o solo, vai abrir esse solo, tá? E no outro lado da máquina a gente repetiu esse mesmo conjunto aqui de disco ondulado, mas com o disco duplo ali de adubo, tá? Como eu mostrei anteriormente para vocês. A gente fez umas passadas aqui, eu vou mostrar para vocês. Ontem já teve uma etapa do dia de campo, foi muita interação dos produtores, um dia de campo bem rico, tá? E a gente consegue ver a abertura desse sulco. Vamos ver se essa palhada ainda demonstra aqui pra gente. Bom, como eu tinha comentado, então a gente modificou os 3 conjuntos, né? A cada 3 linhas a gente fez uma configuração de máquina diferente. E aqui nessas 3 linhas centrais a gente consegue ver que o solo está mais exposto. Então aqui foi a botinha, a soja consegue emergir melhor, a gente não tem palha dentro do sistema, né? Tá tudo limpo aqui, é só propriamente a raiz e a soja consegue sair. Nas linhas do lado aqui a gente teria o sistema de disco liso de corte. Notem que é um sistema muito mais vedado, né? E a gente começa a encontrar, ó, palha nesse sulco. Isso pode afetar um pouco a nossa emergência, nosso estabelecimento do stand. É uma estratégia interessante quando a gente está passando por um período de seca, a gente veda melhor esse solo, perde menos umidade. Mas colocar palhada no sulco pode prejudicar nosso stand. Nesse trabalho que a gente fez aqui junto com o pessoal do CETECNO, do Iagro, a gente perdeu mais ou menos uns 10% de planta quando a gente trabalhou nesse sistema aqui de disco liso de corte comparado à botinha e comparado ao disco turbo. Ó, aqui a gente está com a linha do disco turbo. Então ela se comportou bem parecido visualmente assim com o disco liso, ela revolveu um pouco menos, né? Mas ela ainda revolveu mais. Você nota que aqui, ó, tá mais aberto do que a gente encontrou lá, tá? Trabalhar só com o disco, mesmo o disco liso ou o disco turbo, acontece isso aqui, ó, ele deixa a palhada dentro do sulco. Mas ele abriu um pouco mais. Se a gente olhar comparativo das imagens, lá ela tá muito mais vedada do que aqui. O disco turbo, como ele é ondulado, as ondas elas vão limpando, assim, elas revolvem e abrem um pouco a nossa linha, né, o nosso trilho aqui para a soja poder emergir. Mas a dificuldade de trabalhar só com o disco é a presença de palhada dentro desse sulco, né? Tá vendo? A gente encontra essa palhada ela pode roubar a umidade da soja e atrapalhar a emergência, tá? Mas mesmo assim foi superior nesse ano ao disco liso. Então aqui para esse ano o ensaio, vamos dar uma olhada na soja, mas o conjunto de botinha associado ao disco ondulado, que é o disco turbo, ele garantiu uma emergência melhor da soja, um desenvolvimento melhor da soja e também um stand melhor. Então a gente teve 10% a mais de planta viável,
onde a gente usou esse conjunto de botinha e onde a gente usou esse conjunto de disco ondulado, que a gente chama de disco turbo. Tá? Outra coisa que a gente trouxe aqui para o dia de campo foi estratégias de profundidade de plantio para cada ambiente. Então, o pessoal do CETEC discute muito sobre rotação de cultura, sobre culturas alternativas, crotalária, braquiária, milheto, e isso gera uma complexidade para a mecanização. Então, a gente pegou e montou ensaios de profundidade com 1, 3, 5 e 7 centímetros de profundidade para todas essas palhadas, milho, milheto, crotalária e braquiária. Tá? Vamos dar uma olhada como é que ficou, então, esse estabelecimento de stand em algumas profundidades. Qual que é a estratégia aqui? O que o produtor costuma fazer está em torno de 4 centímetros. Então a ideia era olhar o que aconteceria trabalhando com 3 ou 5, que estaria na média que o produtor trabalha, e outras possibilidades em um ano de seca. Qual que é a estratégia? Será que eu posso aprofundar mais essa semente, trabalhar com 7 centímetros? O que iria acontecer? Então se a gente olhar aqui, ó, aqui é o visual da parcela. Esse é o visual de 7 centímetros. A gente consegue ver já altos e baixos. Se a gente for olhar aqui, vai ter falhas de stand bem de forma nítida aqui, ó. Já na entrada da parcela a gente já tem uma falha grande, porque a semente ficou muito profunda, ela não germina, não consegue nascer, não consegue empurrar o solo para cima e não consegue nascer, tá? O que a gente encontrou, na média desses 3 tratamentos que eu comentei com vocês, de milho, milheto, crotalária e braquiária, é que a profundidade de 3 centímetros é a profundidade ideal. Tá? Então se a gente olhar aqui, ó, a gente teve um estabelecimento bem melhor, uma boa plantabilidade, ó, a gente tem um stand bom, né? A gente tem um stand bom, plantas bem estabelecidas, todas elas nasceram com pouquíssimas falhas, comparado aos 7 centímetros. Tá? Então esses são o primeiro ano de ensaio de mecanização que a gente está agregando aqui ao sistema CETEC na ProSoja, e a ideia é trazer cada vez mais esses trabalhos de mecanização para ajudar o produtor nesses sistemas que fogem do tradicional, que é soja milho, soja algodão. A gente está falando de um sistema com palhada, um sistema mais complexo, e a gente precisa se adaptar e modificar as máquinas ou melhorar as configurações para conseguir sim entregar uma boa produtividade, um bom estabelecimento do stand nesse momento. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco.